Ok, então iniciando a última parte do assunto, que é o assunto da terceira prova, que vai falar sobre temperatura e calor e também sobre termodinâmica. Então, vamos definir a temperatura. Intuitivamente a gente sabe, vamos começar esse assunto aí definindo primeiro, vamos começar do começo, né? Vamos definir primeiro o que é temperatura. Então a temperatura, a gente sabe disso, né? Que o calor ele vai fluir de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Isso porque a gente tem uma noção intuitiva de temperatura, né? A gente toca num... O que significa algo quente? Quando eu toco num objeto que está mais quente do que a minha pele, eu vou sentir uma temperatura quente, né? Ou se está mais frio, eu vou sentir frio. Então, intuitivamente, a gente sabe que é a temperatura e a gente pode também estender isso para um conceito um pouco mais formal, aí que é isso, né? A temperatura de dois corpos aí vão dizer como o calor vai fluir, né? De qual corpo a qual corpo o calor vai fluir. Então a gente vê na figura aqui, né? Tem um corpo quente e um corpo frio. O calor vai fluir do corpo quente para o corpo frio até eles entrarem no equilíbrio térmico. Então a temperatura e o equilíbrio térmico estão diretamente relacionados, justamente porque quando o equilíbrio térmico é atingido, a diferença de temperatura deixa de existir. Então, a partir disso, a gente pode enunciar aí a lei zero da termodinâmica. São 4 leis da termodinâmica, são 3, né? 1, 2, 3. A lei zero é uma consequência da segunda lei, na verdade, mas ela, para começar, é bom enunciar ela aí. Então, se dois sistemas A e B estão em equilíbrio térmico com C, ou seja, isso aqui é um equilíbrio térmico, né? Ou seja, se o corpo A aqui está em equilíbrio térmico com o corpo C, e o A e o B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então, necessariamente, não fica se tocando, tá? Esses dois aqui também vão estar em equilíbrio térmico. Então, essa é a lei zero. Ela diz isso. Se eu tenho 3 corpos, eu vou lá, ponho o corpo C em contato com A. Ok, agora esses dois estão em equilíbrio térmico. Aí eu venho e ponho o corpo C em contato com o corpo B. Ok, eles estão em equilíbrio térmico. Mesmo que eu não ponha o A em contato com o B, eu sei que o A e o B estão em equilíbrio térmico. Tá? Então, essa é não só a lei zero da termodinâmica, como também a própria definição de temperatura. Ou seja, existe uma grandeza chamada temperatura, em que torna isso aqui verdadeiro, né? Essa questão do equilíbrio térmico dos 3 corpos ali que eu falei. Então é isso, né? Então veio daqui e, como eu falei, né, a temperatura, uma vez que a gente define temperatura, quando a gente tem 2 corpos aí com temperaturas diferentes, a gente vai saber, o calor vai fluir do mais quente para o mais frio. Ou seja, a partir do momento que eu defino que é a temperatura, eu consigo medir isso para 2 corpos antes deles se tocarem, e na hora que eu colocar eles em contato, eu vou saber qual que é a direção do fluxo de calor, né? A gente já sabe que é do quente para o frio. Então o C poderia ser um termômetro, né? Então aquele procedimento que eu falei, exatamente o que você faz com o termômetro, né? Então você chega no termômetro, esse C aqui, esse corpo C, esse terceiro corpo, é exatamente a ideia de um termômetro. Então você põe o C aqui, quando entra em equilíbrio térmico com o A, ele vai estar marcando, sei lá, 30 graus. Quando você pega esse mesmo termômetro, no caso põe equilíbrio térmico com B, ele vai estar marcando 30 graus. E agora você sabe que esses dois corpos estão a 30 graus, ou seja, que na hora que eu colocar eles em contato, eles já vão estar em equilíbrio térmico, justamente porque eu medi com esse terceiro corpo aqui os dois. E esse termômetro aqui, ele vai relacionar, né, como é que funciona o termômetro, né? Ele vai relacionar a temperatura em que ele está, que a gente já definiu a temperatura, né, com alguma mudança dele. Né? O mais simples seria um termômetro de mercúrio. Então, o que acontece com o mercúrio? Quando você esquenta, ele dilata, né? Então, eu poderia ter colocado uma foto do termômetro aqui, né? Faltou, né? Mas eu vou colocar agora. Posso desenhar o termômetro, não é difícil. Então, a gente tem um termômetro aqui. Quem já viu um termômetro de mercúrio, agora é cada vez mais comum esses digitais aí. Mas de mercúrio, acho que todo mundo já tem uma ideia, né? E aqui está a graduação do termômetro. Então, o termômetro, eu vou colocar o mercúrio aqui como vermelho, tá? Porque alguns são vermelhinhos aí. Então, aqui dentro tem um líquido, por exemplo, o mercúrio, que se dilata, né? À medida que a temperatura vai aumentando, esse negócio vai expandindo, né? Aí, para uma dada temperatura, ele vai ter expandido, por exemplo, eu faço sobre dilatação térmica. Quando ele chega a uma dada temperatura, por causa dessa dilatação, eu vou dizer, ok, nessa dilatação, ou seja, nesse ponto que eu marquei aqui, significa 30 graus. Então é isso, uma vez que eu consigo agora não só usar esse corpo C aqui de referência, mas também mudar a propriedade desse corpo em função da temperatura, eu agora criei uma escala de temperatura.
seja, esse corpo aqui que vai ser a ponte dos corpos A e B. Agora existe uma relação direta nesse corpo entre a temperatura em que ele se encontra e uma escala que você colocou aqui. Uma escala. No caso aqui, a escala vai aumentar na escala porque o teu líquido ali, né, por exemplo, o mercúrio, vai estar se dilatando, que é uma consequência da temperatura. Então, uma ideia muito boa de termômetros aí, né? Então, como é que você vai colocar essa escala aqui? Bom, tem várias escalas de temperatura, né? Vocês já viram no segundo grau, ou já viram ao longo da vida de vocês aí, né? Como é que você vai fazer essa escala aqui no termômetro? Né? Então, tem mais de uma. Tem várias aí, né? 3, na verdade, principais aí, né? Então, tem o Fahrenheit aí, né? Que essa a gente não precisa falar tanto, né? Porque é mais comum aí nos Estados Unidos, por exemplo, né? Países que usam o sistema imperial aí, né? Tem o Celsius também, que esse é que a gente usa aí no dia a dia. E tem o Kelvin, né? O Kelvin é a escala científica, né? Então, o Kelvin, quando você falar em termodinâmica, você vai esquecer um pouco os graus Celsius, você vai usar só Kelvin. Não é grau Kelvin, tá? É só Kelvin. Então, essa é uma escala... Vai ficar claro depois por que essa escala Kelvin é usada, justamente porque ela é a escala científica. O zero dela é o zero absoluto, então ela se encaixa muito melhor com essas grandezas aí, equações termodinâmicas aí. Então é isso, né? Então vamos ver aí, falar um pouco sobre essas escalas aqui, né? Então a escala seria isso aqui. Então como é que você pode fazer essa escala? Você pode fazer em Fahrenheit, alguns termômetros podem até ter os dois, né? Não sei se é possível, né? Não, acho que não, porque a diferença entre um e outro não é a mesma. Mas tudo bem. Celsius aqui, que é o... Não sei se tem termômetro que tem as duas, talvez digitais. Alguns termômetros aí, só para comentar, né? Eles às vezes são eletrônicos, né? Os eletrônicos aí você usa um semicondutor aí, né? Semicondutor com impurezas aí, dopado, né? E aí, por exemplo, uma variação de temperatura vai variar uma voltagem aí entre dois polos aí do semicondutor. Então, no caso, eu estou falando do mercúrio, mas no caso de os digitais, aí você vai usar os semicondutores aí, né? Que são materiais extremamente versáteis, você usa para LED, você usa para diodos, transistores, medidores de temperatura, fotocélulas aí. Então, semicondutores aí são a base da eletrônica atual. Então, você pode medir temperaturas usando isso também, que seria o caso dos termômetros digitais. Então, a escala adotada na física, e provavelmente na química também, né, nas ciências aí em geral, as ciências exatas aí, né, física e química, vai ser o Kelvin, né? O zero Kelvin é o zero absoluto, porque não é possível você ter uma temperatura menor do que o zero absoluto, justamente porque o zero absoluto corresponde ao que a gente chama de estado fundamental do sistema. O estado fundamental do sistema, não quero entrar muito na parte de quântica aí, mas o estado fundamental do sistema é o estado em que o sistema tem a menor energia possível. Ou seja, todos os elétrons, aí, os prótons, ou o que for, aí, todos os elementos do sistema têm a menor energia que eles podem. Não significa que todos aí vão estar a energia zero. Tá? Primeiro porque na quântica, pelo princípio da incerteza, mesmo no zero Kelvin, o sistema vai ter uma energia de estado fundamental, no caso do oscilador harmônico quântico. Se eu não me engano, é um valor assim, tá cortado. E também, vocês lembram que, vocês já viram isso na questão dos orbitais, né? Então, tem um número limitado de elétrons que cabe, por exemplo, em volta de um átomo, tem um número limitado de elétrons que cabe no dado nível de energia. Então, a primeira camada, que é o primeiro nível, só cabe 2 elétrons, a segunda camada só cabe 8, né? E assim por diante, né? Então, mesmo no zero absoluto, que é o estado fundamental, quando há um número limitado de elétrons aí, ou de elementos que podem estar no estado de energia, obrigatoriamente eles vão acabar indo para energias superiores aqui. Mas a ideia do zero Kelvin é isso, não significa que a energia do sistema é zero, só significa que ela é a menor energia possível, que é justamente o estado fundamental. Então esse é o zero absoluto, pelo princípio de Fermi, né, que é o princípio da exclusão de Pauli, você não pode colocar várias partículas no mesmo estado quântico, então a medida, mesmo ao zero Kelvin, vai acabar tendo partículas com energia maior, mas eu estou falando isso para dizer que o estado fundamental não é o estado com energia zero. Tá? Estou querendo deixar essa distinção bem clara, que mesmo em Física 2 é importante falar que o zero absoluto corresponde ao estado fundamental, mas não, como eu falei, não necessariamente o estado de energia zero. Tá? Então essa parte aí vocês vão ver melhor isso aqui em Física 4. Né? Então zero Kelvin, né? Como é que você calibra isso aí? Então zero Kelvin é zero Kelvin, né? O teu zero já está definido, né? Mas agora qual que é a escala? Qual que é a diferença, por exemplo, de 0 e 1, entre 1 e 2, né? Qual que é a diferença entre 1 e 2, por exemplo, né? Então, você calibra aí
a tua escala Kelvin a partir do ponto triplo da água. Então, o ponto triplo da água é esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto triplo, aqui no meio desse gráfico. Esse ponto aqui é o ponto triplo da água. Vou mostrar aqui com a flechinha. Então, esse aqui é o ponto triplo da água. E ele tem a característica única que ele só ocorre para uma pressão e para uma temperatura bem específica. Então, a pressão é essa aqui, 0,00603 atm, ou 611 pascal, e a temperatura é 0,01 graus. Se eu mudar a pressão, não vai mudar a temperatura. Então é uma temperatura única, uma temperatura bem específica. No momento que eu percebo que a água está em 3 estados, ao mesmo tempo eu sei que obrigatoriamente essa aqui é a pressão e essa aqui é a temperatura. Então é uma ótima maneira de você usar isso aqui como ponto de referência para uma dada escala. Então, para não ficar muito longe aí da escala Celsius, né, eu vou definir que o ponto triplo da água vai ter a temperatura de 273,16 Kelvin. Essa é a definição do ponto triplo na escala Kelvin. 273,16 Kelvin para o ponto triplo da água, nessa pressão aqui, que tem que ser essa pressão para ter o ponto triplo. Então, e aí você usa aqui para calibrar. Então isso aqui, essa figura aqui é interessante porque ela mostra justamente como é que você está calibrando o termômetro. Então isso aqui é o ponto triplo. Então aqui dentro você tem gelo. Aqui você tem vapor. E aqui você tem água líquida. Então quando você vai construir um termômetro novo, você obtém aqui o ponto triplo, né? Você vai ajustando, você põe a pressão correta e aí você vai ajustando aí o teu termômetro, né? Até ele chegar aqui, nesse ponto aqui, está marcando essa escala aqui, por exemplo, no caso Kelvin. Então, o ponto triplo da água é usado justamente para calibrar aí a escala Kelvin, e aí todas as outras Celsius e Fahrenheit são calibradas em função dessa primeira aqui. Então essa temperatura aqui, por definição, a gente considera ela como sendo 0,1 graus Celsius. Então, calibrando a escala Kelvin agora, usando isso aqui, a gente já pode calibrar as outras em função da escala Kelvin. Então a primeira delas, a gente vai falar sobre Celsius. Então você, por definição, a temperatura do ponto triplo da água é 0,1 graus Celsius. Né? Então, naturalmente, o zero absoluto na escala Celsius, justamente a diferença, né, entre essas duas coisas aqui, né, de menos, né, é só fazer essa diferença aqui, né? Então, isso aqui, a diferença entre isso aqui e isso aqui, vai dar justamente isso aqui na escala Kelvin. Então, se você define 0,1 graus Celsius como sendo ponto triplo na escala Celsius, o zero absoluto vai ser menos 273,15 graus na escala Celsius, por causa desse valor aqui. Né? E, uma vez que você tem isso, né, agora, 1 grau vai ter exatamente uma diferença de 1 grau Celsius vai ser exatamente igual à diferença de 1 grau Kelvin. Né? Porque você está vendo aqui, né? Qual que é a diferença entre o zero absoluto, na escala Celsius, e o ponto triplo na escala Celsius. É justamente isso aqui, né? 273,16 Kelvin. Né? Que é exatamente a diferença entre o zero absoluto na escala Kelvin e o ponto triplo na escala Kelvin. Então, por definição, né, 1 grau Kelvin, uma diferença de 1 grau Kelvin, vai ser exatamente igual à diferença de 1 grau Celsius. Então, a gente definiu a escala Celsius dessa maneira. Okay? Então, o Fahrenheit também é usado, não precisa falar tanto aí sobre o Fahrenheit, porque da mesma maneira como os graus Celsius, ele é uma medida informal, não é muito científica, né? Mas, quem um dia aí for, de repente, ver algum problema, talvez algum problema ali do Halliday, né, tenha alguma coisa em Fahrenheit, então aqui está a fórmula do Celsius e Fahrenheit. Então, a temperatura em Fahrenheit também, né? Então agora você pode definir o Fahrenheit a partir da escala Celsius que você definiu a partir da escala Kelvin. Então a comparação aí, né, entre os dois vai ser dada por essa fórmula aqui. Tá? Por essa fórmula. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então vocês podem usar essa fórmula aqui. Então, vocês têm a temperatura em Kelvin, usa aqui, né? Usa essa diferença aqui, simplesmente pega para... você pega aqui... como é que eu posso colocar? Você pega aqui a temperatura... Usando isso aqui, você transforma de Kelvin para Celsius.
né? Ou seja, basicamente você soma aí 273,15, né? Acho que é isso, né? 273,16 aí, né? 273,15, né? Aí você meio que soma, tá aqui, né? Tá aqui, né? Então, a temperatura aqui, você tem que transformar para Celsius usando essa escala aqui, que eu já tinha colocado, né? Mas acabou passando despercebido. E aí, se você quer converter de Kelvin para Fahrenheit, você primeiro converte para Celsius. E aí, depois, você converte de Celsius para Fahrenheit. Então, tá aqui. Então, tá aqui. Então, essa é a fórmula aqui, que relaciona as três coisas. Então, vou falar agora sobre ponto de congelamento e ponto de ebulição aí nas escalas, né? Só para comentar isso aí, né? Então, a gente sabe que a água congela a 0 graus, e a ebulição da água não é exatamente igual a 100 graus, cara. É 99,9975 graus Celsius aí que a água é aqui em ebulição. A temperatura de congelamento da água é 32 Fahrenheit, você pode tirar diretamente dessa fórmula aqui. E a temperatura de ebulição da água na escala Fahrenheit é 212, né? Ou melhor, 211,9 Fahrenheit. Tudo isso aqui é uma pressão de 1 atm. Tá? Então essas são as temperaturas aí a uma pressão de 1 atm, pressão atmosférica. O ponto triplo ocorre uma pressão e temperatura única, mas a ebulição e a fusão aqui, o congelamento, não ocorre a uma temperatura fixa. Se você variar a pressão, a temperatura vai variar. Dá para ver aqui, né? Por exemplo, sólido líquido aqui, né, que é o ponto de ebulição, seria ponto de coexistência, seria essa linha aqui, né? Então a gente vê que se a gente varia a pressão, a temperatura aqui varia junto, né? Ou líquido gás aqui. Agora o ponto triplo não, o ponto triplo é único, né? Como ele é um ponto só, ele vai estar aí numa pressão específica. Eu posso até colocar aqui. Ele vai estar uma pressão específica aqui. 611 Pascal aqui. Vai estar uma temperatura específica aqui. 0,01 na verdade. Graus Celsius aqui. Mas então é isso, estava falando rapidamente aí sobre diferentes escalas de temperatura. Acho que é isso, né? Kelvin para Celsius aqui. Expliquei o porquê, a calibragem. Foi de Celsius para Fahrenheit aqui, ponto de congelamento aqui. E de ebulição das duas temperaturas. E na escala Kelvin, você vai saber o ponto de congelamento e de ebulição na escala Kelvin, você só usa essa relação aqui que você obtém imediatamente. Então é isso, tá? Então, como eu falei, né, uma das maneiras mais comuns aí de usar um termômetro é justamente usar essa relação entre o volume, né, que um líquido aqui no caso ocupa, né, mas de maneira geral a dilatação térmica, que é justamente uma diferença no volume de um dado corpo aí, né, a partir da diferença de temperatura, né. Então a gente vai primeiro o caso linear, depois a gente pode estender para volumes aí, mas isso aqui é para sólidos, tá? Então, já que a gente já conseguiu definir bem a temperatura aí, então vamos falar aí sobre dilatação térmica em sólidos aí. Mas então a gente sabe aí, qualquer um que já teve em contato aí, né, com, sei lá, uma obra, uma construção aí, ou qualquer material em geral, né, a gente sabe que os materiais aí trabalham, né. Então, se fala aí que o material trabalha. Isso é basicamente, posso colocar aqui, o material trabalha, né. Fala-se muito isso. Claro que o material pode trabalhar também por causa da umidade, né? Às vezes o material trabalha por causa da umidade relativa do ar, mas em grande parte dos casos aí é causado aí pela dilatação e contração térmica. Claro que a umidade também tem um papel, mas nessa expressão aqui o material trabalhou, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é apenas dilatação devido à temperatura. Então vamos tentar descrever aí essa dilatação térmica aí, ou seja, a reação aí, né, o efeito aí que diferentes temperaturas têm a gente vai falar aqui sobre dilatação térmica linear, então, dilatação linear aqui, mas de maneira geral o efeito que a variação de temperatura tem no tamanho aí, né, no tamanho de objetos sólidos. Então, materiais só dilatações e contrações, né, as variações de temperatura, como eu tinha falado. Isso você tem que levar isso em conta em várias aplicações. Né? Então, quando você faz uma máquina, por exemplo, você tem que levar em conta que vai ocorrer essa dilatação e contração, numa obra também. Né? Aqui tem um exemplo muito legal, né? Quem já passou na ponte já deve ter visto algo assim. Isso aqui é uma junta de dilatação. Tá?
que acontece? Quando você tem uma estrutura muito longa, como uma ponte, depois a gente vai ver as escalas ali, né? Mas quando você tem uma estrutura muito grande como uma ponte, muito longa, mesmo pequenas dilatações ali vão gerar uma variação no comprimento da ponte e você tem que deixar um espaço para isso acontecer, porque senão você vai ter um rompimento aí do teu material, né? O teu material vai rachar, né? Na hora que esse negócio expandir aqui, vai rachar o teu material, e na hora que ele contrair, vai gerar uma pressão muito grande. Então, se você já passou, já viu isso aqui na ponte, isso aqui é justamente um espaço. O teu material, né, no caso concreto aqui, concreto armado, né, concreto e aço, ele vai expandir e contrair com a temperatura, com as variações de temperatura. Então você tem que deixar um espaço para isso acontecer sem comprometer a tua estrutura. Então você pode ver que é esses espaços aqui, né? Então aqui ele está mais ou menos na metade, esse zíper aqui pode ficar mais separado, ou ele pode ficar mais junto, e montar de uma maneira que ele pode contrair e dilatar livremente sem, como eu falei, colapsar a tua estrutura ou fazer rachaduras ou outros problemas. Câncer do concreto se chama também muito, né? Quando a armação de aço fica exposta ao tempo. Então, como é que a gente pode ver isso microscopicamente, tá? Então, microscopicamente, a gente pode ver isso aqui em função, pense em uma mola, tá? Então, a energia média de um dado átomo, por exemplo, num sólido, então eu posso colocar aqui, isso aqui eu posso desenhar, tá? Então, você tem um sólido aqui, que você tem os átomos. Você pode imaginar que esses átomos aqui, uma ligação química, ela funciona de maneira muito parecida com uma mola, tá? Mas não é uma mola perfeita, tá? É uma mola assimétrica. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que uma mola, ela vibra, né? Então uma mola, a gente já viu isso aí, movimento harmônico simples, né? Movimento harmônico simples. A amplitude de vibração, né? Ela é proporcional à energia média aí, né? Proporcional à energia média. Isso também porque a amplitude é proporcional à energia potencial, eu posso colocar assim, né? É proporcional à energia potencial média do oscilador harmônico, né? Claro, porque quanto maior a amplitude, isso aqui, por sua vez, é proporcional à energia cinética média. Então, vou explicar o que acontece quando eu aumento a temperatura. E a energia cinética média, né, posso colocar aqui, e a energia cinética média do material é proporcional à temperatura dele. Então vamos pensar o que acontece microscopicamente com os átomos aí de um sólido quando eu aumento a temperatura. Então a gente já viu antes que a energia potencial do oscilador harmônico ela é proporcional à amplitude dele, porque quanto maior a amplitude, maior a distensão que ocorre na mola ali, né? É proporcional. A gente já viu que a energia potencial e cinética, a média delas aí é a mesma, né? Num oscilador harmônico simples. Então o aumento na amplitude pode ser causado por aumento de energia cinética, né? Da mesma maneira que um causa o outro, né? O outro pode causar o primeiro também. E a temperatura, o aumento da energia cinética média é causado por aumento de temperatura. Então agora a gente pode fazer o caminho inverso aqui. Você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética média dos átomos no sólido. Você aumentando a energia cinética média dos átomos no sólido, você aumenta a energia potencial média dos átomos no sólido. Aumentando a energia potencial média dos átomos no sólido, as amplitudes aí de oscilação tendem a aumentar. Ou seja, aumentando a temperatura, a amplitude de oscilação tende a aumentar. Mas aí você pode falar assim, tá, mas se você está falando do médio, se você tem um oscilador harmônico simples, não importa se a amplitude está aumentando. O valor médio aqui continua sendo o mesmo, né? O valor médio continua sendo zero. Se eu tenho um oscilador harmônico simples, da maneira como a gente estudou, não importa se a amplitude de oscilação aqui está aumentando, o valor médio continua sendo zero. E o valor macroscópico é a média. Mas, esse tipo de mola aqui, né, que você tem numa ligação química num sólido, ela não é um oscilador harmônico simples. Ela é algo assim. Então, apenas para voltar, para enfatizar o que a gente estava falando, quando eu aumento a temperatura, eu estou fazendo esse negócio aqui. Então aqui, ele está oscilando assim. À medida que eu vou aumentando a temperatura, essas oscilações aqui vão ficando
cada vez mais longe. Elas vão acontecendo, a amplitude das oscilações vai aumentando com o aumento da temperatura. No oscilador harmônico simples, isso aqui é simétrico, então o valor médio da distensão da mola aqui, né? Isso aqui na verdade não é zero, né? É o valor de distensão da mola, o valor é L aqui, né? O valor L aqui, o valor médio da distensão. O valor L aqui. Então, se você tem um oscilador harmônico simples, mesmo que você aumente a amplitude média das oscilações, a amplitude, né, o ponto médio, a extensão média da mola, a média temporal, continua sendo a mesma, né, porque tudo que aumenta para cá também. Então, se os átomos fossem oscilador harmônico simples, eu não veria dilatação térmica, porque só estaria aumentando a amplitude mais o valor médio, que é o valor macroscópico que eu estou vendo aqui, continua mesmo. Mas, voltando aqui, né, uma ligação química ela não tem um formato, não é um oscilador harmônico simples. Ela tem esse formato aqui. Então agora imagine, quando a temperatura é zero, uma temperatura aqui, ele está oscilando aqui. Aqui é o zero absoluto. Né? Não precisa necessariamente ser o zero absoluto, né? Mas de qualquer maneira, à medida que vai aumentando a temperatura, acontece aquilo que eu vou falando, né? A amplitude de oscilação vai aumentando. Mas a amplitude de oscilação, ela pode aumentar muito mais para esse lado aqui, que é esse lado aqui. Eu vou desenhar aqui embaixo. Tá? Eu vou colocar essa curva aqui, na verdade ela reflete isso aqui. Tá? Essa curva reflete isso aqui. Então esse potencial ele tem esse formato aqui. Aqui é infinito. Aqui vai para infinito rapidamente, que é o que eu estou vendo aqui. Então isso aqui seria mais próximo do outro átomo. Só que quando aumenta a temperatura, um átomo ele tem um sério limite de quanto que ele pode se aproximar do átomo vizinho aqui. Posso desenhar o átomo vizinho. Então esse aqui é um átomo aqui, esse aqui é o átomo vizinho, e esse aqui é o átomo que eu estou falando. Então na hora que as amplitudes vão aumentando, para cá ela não pode aumentar muito, porque eu não posso chegar muito perto desse átomo aqui. Mas para cá, nessa separação aqui, ela pode aumentar mais. Então à medida que esse negócio aqui vai aumentando, né, a temperatura vai aumentando, a amplitude aumenta mais o sentido de afastar os átomos. Tá? Justamente porque ela pode, o ponto de equilíbrio vai sendo deslocado para cá. Eu não sei se eu consegui te explicar bem, mas a ideia é essa. Tá? Quando você tem um potencial assimétrico, assim, né, quando você tem um potencial assimétrico, você aumenta a amplitude de oscilação, ela vai aumentar muito mais para cá do que para cá, porque existe um sério limite aqui para aumentar justamente por causa desse outro átomo que está aqui. Então, quando ele vai aumentando, ele tende a aumentar de uma maneira em que o tamanho médio da ligação química aqui aumenta. Tá? Então, é por isso que a dilatação térmica ocorre, justamente por causa do formato assimétrico aqui do potencial entre um átomo e outro, né? Como vocês estão vendo aqui. Né? E essa figura aqui também está aqui. Então, aqui nessa figura aqui a temperatura está aumentando. E aí a distância média vai aumentando junto, né? Justamente porque ela aumenta muito mais nesse lado aqui do que aqui, justamente por causa daquela limitação que eu falei. Isso chama o princípio da exclusão de Pauli. Então é isso, tá? Por isso que a distância média entre um átomo e outro, o tamanho médio da ligação química aqui dos átomos num sólido, aumenta com o aumento da temperatura, justamente por causa do aumento da energia cinética aqui, né? E o aumento da amplitude de oscilação combinado com o potencial assimétrico, que à medida que a temperatura vai aumentando, as oscilações, a amplitude aumenta muito mais para cá do que para cá. Então essa é uma explicação simplificada, vamos dizer assim, para dilatação térmica, em função aí do potencial aí de uma ligação química, é uma explicação suficiente. Tá? Uma explicação simples, mas suficiente. Né? Não dá para entrar muito no significado desses potenciais aqui todos, né? Também porque daí isso aqui tem mais a ver com quântica, aí, né? Oscilador harmônico quântico. Mas de maneira geral dá para explicar dessa maneira. Espero que eu tenha conseguido explicar bem. Se ficar alguma dúvida, sempre vocês podem mandar um e-mail. Mas a ideia é essa. Tá? Então, cadê a equação aqui, né? Então, a dilatação num dado comprimento aí, né? Continuando, né? Quando está falando de uma dimensão só, a gente chama de dilatação linear. Então, nesse caso aqui, por exemplo, da ponte, o único comprimento que eu estou levando em conta é o próprio comprimento da ponte. Né? O comprimento que é o maior comprimento. Né? Então, quanto maior o comprimento, maior a dilatação. Então, quando eu estou falando de uma dimensão só, eu estou falando da dilatação em uma dimensão, por exemplo, na direção x. Então, essa a gente vai chamar de dilatação linear. E aí,
eu posso colocar aqui, né? Eu tenho uma figura boa aqui. Tá? Eu vou fazer uma figura aqui. Então a dilatação linear é isso, tá? Você tem um comprimento L aqui. Você tem um comprimento L. Eu tenho uma figura ali melhor, tá? Mas por enquanto eu posso colocar isso aqui. Tem o comprimento L. E aí quando você aumenta a temperatura, você vai ter uma variação aqui ΔL. Então é isso, tá? A dilatação térmica linear é isso. Você tem um dado objeto com comprimento L. E aí quando você aumenta a temperatura, ele vai aumentar de um valor ΔL. Como que eu defino essa variação do tamanho aqui, né? Esse aumento no tamanho do corpo com a temperatura? Bom, ela depende de duas coisas, tá? Essa variação ΔL aqui, né? Esse pedacinho aqui, ele depende da temperatura, da variação da temperatura, mas ele também depende do próprio comprimento do corpo. Tá? Então, justamente por isso, quando você tem um corpo muito longo, né, a dilatação térmica vai ser muito maior. No caso da ponte, que tem 2, 3 km, você vai ter um valor de ΔL maior justamente porque a variação no comprimento do corpo não depende só da variação da temperatura, mas também do próprio comprimento do corpo. Como isso aqui é proporcional, eu vou colocar uma constante proporcionalidade aqui, que eu vou chamar de coeficiente de dilatação linear. A unidade dele é 1 sobre graus Celsius, ou 1 sobre Kelvin, se preferir, e você pode obter isso aí usando experimentos. Então, qual que é a equação, então, da dilatação térmica? Então, a equação de dilatação térmica é essa aqui. A variação no comprimento do corpo, né, está falando de dilatação linear, a variação no comprimento do corpo, ΔL, é igual ao alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o próprio tamanho do corpo, o tamanho original do corpo, L. Claro que ele vai aumentar junto com a temperatura. Você considera que a variação é muito pequena. Então aqui você pode deixar como L o próprio tamanho do corpo antes da dilatação, porque a dilatação aqui ΔL vai ser muito pequena. Então, variação ΔL alfa vezes o próprio comprimento do corpo original vezes a variação de temperatura. Então, aqui você tem o corpo no tamanho original, L aqui, né? Deixa eu até aqui delimitar melhor, né? Para mostrar que não está pegando aquele ponto ΔL ali. Então você tem o L aqui. Aí você tem aqui o ΔL aqui, né? E aqui você tem o ΔL. Aquele pedacinho ali é o ΔL. Então esse ΔL aqui, que é esse pedacinho, como eu falei, alfa, L, ΔT. Tá? Então quando ele está a temperatura inicial aqui, L, você aumentou a temperatura num ΔT, né? Quando você aplicou uma diferença de temperatura ΔT, ele vai expandir um certo tamanho ΔL. Essa expansão ΔL, dada por essa relação aqui, que vai definir as coisas aqui, né? Então, o coeficiente de dilatação linear ele tem para vários materiais aí, né? Coloquei alguns exemplos aí, né? Então, o alfa ele varia com a temperatura, tá? Então esse coeficiente aqui ele varia com a temperatura, mas essa variação é muito pequena, então a gente geralmente vai considerar que o alfa vai ser constante com a temperatura. Então, mesmo com ΔT grande, aí a gente vai considerar que o alfa não varia, tá? Porque se ele variasse, teria que levar em consideração essa expressão. Mas, felizmente, a gente vai considerar o alfa aqui como sendo uma constante. Tá? Então, o alfa é um número aí que a gente vai considerar que não está variando com a temperatura. A ordem de grandeza dele é em torno de 1 milímetro por metro a cada 100 graus. Tá? Então, você pode fazer a conta aí, por exemplo, na ponte aí, que tem o metal, o concreto aí da ponte. Aí, né? Estrutura metálica, principalmente, acho que é mais o aço. Aí, né? Então, você pode fazer aí para o aço aí, né? Uma variação de temperatura de 20 ou 30 graus, qual que seria a variação no comprimento da ponte aí, né? Mas, de maneira geral, a ordem de grandeza é 1 milímetro por metro a cada 100 graus. Então, se eu vario 100 graus a temperatura, se o ΔT é igual a 100 graus Celsius. Lembrando que pode ser os dois aqui, tá? 1 sobre graus Celsius, mas a gente já viu que uma variação, ele está falando de ΔT, né? É igual, né? Pode ser 1 sobre Kelvin também, né? Uma variação ΔT na escala Kelvin é igual a uma variação ΔT na escala Celsius. Então, se a unidade aqui é 1 sobre graus Celsius e é um delta, uma variação, pode ser 1 sobre Kelvin também, tá? Então, essa ordem de grandeza aqui é 1 milímetro a cada milímetro por metro, né? A cada 100 graus. E aí que tem uns exemplos aqui, né? Então, alguns exemplos do valor de alfa aqui. Então, o alfa é isso aqui, tá? Esse aqui, coeficiente de expansão térmica aqui. Justamente o que eu estava explicando, né? Coeficiente de dilatação linear eu tinha falado, né? Mas é coeficiente de expansão térmica, a mesma coisa. O alfa é esse aqui, tá? Então, eu vou o mínimo aqui, 23,8 vezes 10 a menos 6. Então, realmente está nessa ordem de grandeza ali, né?
Então, se você muda... Não, você pode fazer alguns testes depois, né? Mas ele é um valor pequeno, né? 10 a menos 6, né? Então, para resolver um problema, você pegaria... Aqui, alumínio, alfa 23, valor de 10 a menos 6, concreto. Então, tem vários valores aqui. Tá em inglês, tá? Mas alumínio, concreto, cobre. Eu acho que o brass, acho que é latão, né? Steel é aço, né? O timber aqui, timber é madeira, né? Lenha, né? Aí quartzo aqui, né? Quartz glass tem dois aqui, né? Não sei exatamente, talvez em direções diferentes. Né? Materiais poliméricos aí, acrílico e tal. Então alguns valores aí de coeficiente de distorção e tal. E aí você faria isso, né? Então você com esse valor aqui, por exemplo, que está na tabela, né? Você pega isso aqui, multiplica pelo próprio comprimento do corpo original e aí multiplica por uma variação de temperatura. E aí você vai obter exatamente qual que vai ser o delta L, ou seja, quanto o corpo vai contrair de uma temperatura para outra, né? Naquele delta T. Né? Então, eu vou fazer um exemplo rapidamente aqui, daí vou encerrar essa parte da aula. Não, eu acho que eu vou 35 minutos, tá bom, tá bom. Então eu vou fazer um exemplo rapidamente, que é o início da próxima aula aqui. E aí depois eu vou falar depois eu vou falar aqui sobre como é que seria isso aqui para áreas e volumes aí, tá? Mas tudo bem, vou fazer uma pausa aqui rapidamente. E aí já vou dar um exemplo de um problema que eu uso isso aqui, né, para poder ilustrar melhor e aí continuar o assunto. Então, encerrando a parte 1.